Ele estava naquela sala de reuniões e proferiu as palavras que o assombrariam para sempre. Uma mulher negra não serve para esta posição. O eco mal se desvanecera quando ela entrou pela porta, brilhante, composta e prestes a quebrar todas as suposições ignorantes que ele alguma vez fizera. Ethan Ward achava que tinha tudo sob controle: gabinete principal, reputação estelar, o conforto de um mundo que sempre se dobrou para o acomodar. Mas Naomi Clark não veio para acomodar ninguém. O que ele não sabia naquela manhã, o que ele não podia sequer imaginar, era que o seu preconceito casual acabara de desencadear um acerto de contas que lhe custaria a carreira, o orgulho e o forçaria a escolher entre a vida que conhecia e a mulher que lhe ensinaria o que o amor realmente significa. No momento em que percebesse que ela não era apenas adequada para a posição, ela era adequada para o seu coração, já podia ser tarde demais. O sol da manhã entrava pelas paredes de vidro da sala de reuniões da Dalton & Myers Marketing. Ethan Ward estava junto à janela, café na mão, observando o trânsito de Lisboa a rastejar lá embaixo. Aos 33 anos, tinha conquistado o seu gabinete principal e a sua reputação. As pessoas ouviam-no quando falava, respeitavam o seu julgamento. Então, quem vamos entrevistar hoje? Graham Cole encostou-se à mesa de mogno, a navegar no telemóvel. Angela Brooks, a coordenadora de RH, levantou os olhos da sua pasta. Naomi Clark tem credenciais impressionantes. Trabalhou em 2 grandes agências. O portfólio dela é forte. Ethan afastou-se da janela. Pousou o café com um clique suave. Qual é a formação dela? Lisboeta. Licenciatura em Marketing pela Universidade de Lisboa. Está na área há 6 anos. Angela sorriu. Acho que vai ficar impressionado. Graham bufou. Mais uma contratação por causa da diversidade? A mandíbula de Ethan apertou-se. Deveria ter parado o Graham ali mesmo. Deveria ter dito algo sobre profissionalismo. Em vez disso, ouviu-se a dizer: uma mulher negra não serve para esta posição. Os nossos clientes são conservadores. Esperam uma certa imagem. As palavras pairaram no ar como fumo. O sorriso de Angela desapareceu. Ela olhou para ele, os seus olhos castanhos afiados com desapontamento. Ethan, isso é... Estou a ser realista. Ele pegou no café novamente e deu um gole. Estou apenas a pensar no que funciona. O que funciona é talento, disse Angela calmamente. E ela tem-no. Antes que Ethan pudesse responder, a porta da sala de reuniões abriu-se. Angela endireitou os ombros e caminhou em direção à entrada. Os seus saltos tilintaram no chão polido. Senhora Clark, por favor, entre. Ethan sentiu um nó no estômago. A mulher que entrou na sala carregava-se como alguém que já tinha vencido. Usava um fato azul marinho que lhe assentava na perfeição. O cabelo natural estava penteado em twists elegantes, puxados para trás do rosto. Quando sorriu para Angela, o calor chegou aos seus olhos. Obrigada por me receberem, disse ela. A sua voz era clara, confiante. A garganta de Ethan secou. Ainda conseguia ouvir as suas próprias palavras a ecoar na sua mente. Uma mulher negra não serve para esta posição. Ela olhou diretamente para ele. Os seus olhos escuros eram inteligentes, avaliadores. Estendeu a mão. Naomi Clark, é um prazer conhecê-lo, Sr. Ward. O seu aperto de mão foi firme, profissional. Ele atrapalhou-se na apresentação, intensamente consciente de que Graham estava a sorrir atrás deles. Por favor, sente-se. Ethan conseguiu dizer. Naomi sentou-se à sua frente, a postura perfeita. Colocou a sua pasta de couro na mesa entre eles. Tudo nela exalava competência. Ethan sentiu uma gota de suor formar-se na sua têmpora. Fale-nos sobre a sua campanha de maior sucesso, disse ele. Ela não hesitou. No ano passado, liderei um projeto de rebranding para uma cadeia de supermercados regional. Eles estavam a perder quota de mercado para concorrentes maiores. Focamo-nos na ligação à comunidade, destacando agricultores locais, histórias familiares, raízes de bairro. As vendas aumentaram 32% em 6 meses. Graham inclinou-se. Qualquer um consegue aumentar as vendas temporariamente. E quanto ao crescimento a longo prazo? A campanha criou uma lealdade duradoura dos clientes, respondeu Naomi suavemente. Um ano depois, a taxa de retenção ainda está a subir. Abriram 3 novas lojas. Ela tirou o tablet, deslizando-o pela mesa.
Os dados estão todos aqui. Ethan olhou para os números. Eram impressionantes. Muito impressionantes. Ele fez mais 3 perguntas. Ela respondeu a cada uma com factos, exemplos e uma confiança tranquila. Nunca se defendeu. Nunca vacilou. 45 minutos depois, ela levantou-se para sair. Obrigada pelo vosso tempo. Depois que a porta se fechou atrás dela, a sala caiu em silêncio. Graham falou primeiro. Bem, ela tem credenciais, mas será que consegue lidar com a nossa carteira de clientes? Ethan começou a concordar. Então ouviu passos no corredor. O Sr. Dalton, o CEO de 60 anos da empresa, entrou na sala de reuniões. Os seus cabelos prateados estavam bem penteados. Os seus olhos, afiados por trás de óculos de armação fina, varreram a sala. Assisti à transmissão em vídeo, disse o Sr. Dalton calmamente. Ele caminhou para a cabeceira da mesa, as mãos cruzadas atrás das costas. Ela é a melhor candidata que viram em anos. Ethan abriu a boca. Fechou-a. Quero-a contratada, continuou o Sr. Dalton. Ela começa na segunda-feira. Ele olhou diretamente para Ethan. Sob a sua supervisão. Na manhã seguinte, Ethan chegou ao seu gabinete e encontrou um e-mail à espera. O assunto dizia: atribuição de novo membro à equipa. Ethan, Naomi Clark, reportará diretamente a si a partir de segunda-feira, às 9 Rio. Por favor, assegure-se de que a sua integração é completa e profissional. Tenho grandes expectativas para esta parceria. Richard Dalton. A mão de Ethan apertou o rato. Ele reencaminhou o e-mail para Graham com uma única frase. Dalton contratou-a. A resposta de Graham chegou 30 segundos depois. Vamos ver quanto tempo ela dura. Ethan fitou aquelas palavras. Algo desconfortável torceu-se no seu peito. Era mesmo engraçado? Era assim que ele soava? Ele apagou a conversa de e-mail. A manhã de segunda-feira chegou fria e cinzenta. Ethan chegou ao escritório cedo, esperando evitar o inevitável. Mas às 8h45, ouviu a voz alegre de Angela no corredor. A sua secretária é mesmo aqui, perto da janela. A luz da manhã é linda. Obrigada. A voz de Naomi era calorosa. Tem sido tão prestável. Olha, precisamos de mais mulheres neste andar. Que bom que vieste. Ethan ocupou-se com a papelada. Ouviu passos a aproximarem-se da sua porta aberta. Uma batida suave. Bom dia, Sr. Ward. Ele levantou os olhos. Naomi estava à porta do seu gabinete, a usar um vestido cinzento carvão e um blazer bordô. Tinha uma chávena de café numa mão e a sua pasta na outra. Naomi, ele gesticulou para a cadeira em frente à sua secretária. Entre. Ela sentou-se, os seus movimentos graciosos e sem pressa. Queria agradecer-lhe pela oportunidade. O Sr. Dalton tomou a decisão. As palavras saíram mais frias do que ele pretendia. A expressão dela não mudou, mas algo cintilou nos seus olhos. Compreensão, talvez. Ou desapontamento. Bem, disse ela calmamente, estou ansiosa por provar o meu valor a todos. Ela saiu do seu gabinete sem dizer mais nada. Ethan exalou lentamente. Sentiu como se tivesse acabado de falhar um teste que não sabia que estava a fazer. A primeira reunião de equipa aconteceu às 10 horas. O departamento de Ethan reuniu-se na sala de conferências. 8 pessoas no total. Graham sentou-se em frente a Naomi, observando-a como um falcão observa um rato. Vamos por ordem, disse Ethan. Todos se apresentem. Um a um, os membros da sua equipa partilharam os seus nomes e funções. Quando chegou a vez de Naomi, ela sorriu para cada pessoa. Sou Naomi Clark. Estou entusiasmada por me juntar à equipa e aprender com todos vocês. Qual é a sua especialidade? Perguntou Marcos, um dos gestores de contas júniores. Brand Development e Market Research. Adoro encontrar histórias que se conectem com as pessoas. Graham recostou-se na cadeira. Nós fazemos as coisas de uma certa maneira aqui. Os nossos clientes apreciam a consistência. Claro, disse Naomi agradavelmente. Cada empresa tem a sua cultura. Estou aqui para contribuir, não para perturbar. Ethan observou a troca. O tom de Graham tinha sido desdenhoso, mas Naomi não caiu na provocação. Ela apenas continuou a sorrir, manteve a voz firme. A reunião continuou. Quando Ethan apresentou a nova campanha para um banco regional, Naomi tomou notas. Fez 2 perguntas ponderadas. Ambas as vezes, Ethan viu-se impressionado pela sua perspicácia. Enquanto todos saíam, o Sr. Dalton apareceu à porta. O seu timing nunca era acidental.
Como correu? Perguntou ele. Bem, disse Ethan rapidamente. O olhar do Sr. Dalton desviou-se para onde Naomi estava a arrumar as suas coisas. Ela fez boas perguntas. Sim, senhor. Caminhe comigo, Ethan. Saíram juntos da sala de conferências. O gabinete do Sr. Dalton ficava no fim do corredor, com vista para a cidade. Ele não se sentou. Em vez disso, ficou junto à janela com as mãos nos bolsos. Está desconfortável, disse o Sr. Dalton. Não, eu... Não minta para mim. Conheço-o há 8 anos. A voz do homem mais velho era gentil, mas firme. O problema não é a adequação dela, Ethan. É a sua. Ethan sentiu o calor subir pelo pescoço. Não sei o que quer dizer. Sim, sabe? O Sr. Dalton virou-se para encará-lo. É um homem inteligente. É capaz. Mas se deixar que pensamentos pequenos definam as suas decisões, nunca será o líder que sei que pode tornar-se. As palavras caíram como pedras. Pense nisso, disse o Sr. Dalton calmamente. É tudo o que peço. Ethan saiu do gabinete, sentindo-se despojado. Passaram-se 2 semanas. Ethan manteve a sua distância de Naomi, falando com ela apenas quando necessário. No entanto, observava o seu trabalho. Observava como ela ficava até tarde, como verificava cada detalhe, como tratava todos, até Graham, com respeito. Então chegou a apresentação da conta Harrington. Harrington Investimentos era um dos seus maiores clientes. A apresentação estava marcada para as 2 da tarde. Ethan tinha preparado o pitch decks, ele mesmo, ensaiado-o 3 vezes. Mas quando conectou o seu portátil ao projetor, o ecrã ficou preto. Problema técnico, murmurou ele, clicando freneticamente. Os clientes mexeram-se nas suas cadeiras. O Sr. Harrington, um homem austero na casa dos 60, verificou o relógio. Ethan sentiu o suor formar-se na sua testa. Aquilo era mau, muito mau. Posso ajudar? A voz de Naomi era calma ao seu lado. Ele olhou para ela desesperado. Por favor. Ela adiantou-se desligando o portátil dele e conectando o tablet ao projetor. Em segundos, a apresentação apareceu no ecrã. Senhores, disse ela suavemente, obrigada pela vossa paciência. Deixem-me guiá-los pela nossa visão para a vossa marca. Ethan ficou imóvel, enquanto Naomi assumia o controlo. Ela conhecia o material, cada slide, cada ponto de discussão. Deve ter revisto o deck no seu tempo livre. A sua apresentação era confiante, mas não arrogante. Ela fazia contato visual com cada cliente. Quando o Sr. Harrington fez uma pergunta difícil sobre o ROI, ela respondeu com números e projeções específicas. 20 minutos depois, os clientes estavam a acenar com a cabeça. A sorrir. Trabalho impressionante, disse o Sr. Harrington enquanto apertava a mão de Naomi. Tem visão. Depois que os clientes saíram, a sala esvaziou-se. Ethan ficou sozinho com Naomi junto à mesa de conferências. Obrigada, disse ele calmamente. Ela começou a arrumar o seu tablet. É o meu trabalho. Salvou a conta. Somos uma equipa. É isso que as equipas fazem. Ela olhou para ele então, realmente olhou para ele. Os seus olhos eram gentis, mas diretos. Você teria feito o mesmo por mim. Teria ele? Ethan não tinha a certeza. A pergunta assombrava-o enquanto caminhava de volta para o seu gabinete. Naquela noite, muito depois de todos terem ido para casa, Ethan sentou-se sozinho no escuro. As luzes da cidade brilhavam para além da sua janela. Ele repassou a apresentação na sua mente. Observou a calma de Naomi. Lembrou-se de como ela interveio sem hesitação. Ela lidou com isso melhor do que eu. Sussurrou para a sala vazia. A admissão parecia abrir uma porta que ele mantivera trancada por muito tempo. Na manhã seguinte, Ethan chegou ao trabalho com uma estranha sensação no peito. Algo como determinação. Algo como vergonha. Angela apanhou-o junto aos elevadores. Soube? O Sr. Dalton quer que você e a Naomi colaborem na proposta da Morrison. Juntos? Sim. Ele enviou a atribuição esta manhã. Angela sorriu. Deve ser interessante. Ethan encontrou Naomi na sua secretária, já a rever ficheiros. Ela levantou os olhos quando ele se aproximou. Bom dia, disse ele. Bom dia. O tom dela era profissional. Polido. Nada mais. Vi a atribuição da Morrison. Queremos usar uma sala de conferências e começar o brainstorming. Ela estudou-o por um momento, como se estivesse a tentar decidir se ele era genuíno. Finalmente acenou com a cabeça. Claro,
Dê-me 5 minutos. Trabalharam juntos durante 3 horas. No início, a conversa foi rígida. Ethan sugeriu ideias. Naomi desenvolveu-as ou ofereceu alternativas. Ele viu-se a corrigir o tom dela numa tagline, mais por hábito do que por necessidade. A palavra revolucionário parece demasiado agressiva, disse ele. Ela olhou para ele firmemente. Os dados mostram que os consumidores mais jovens respondem à linguagem ousada. A Morrison quer alcançar a geração millennial. Esta palavra testa bem com essa demografia. Ele abriu a boca para argumentar. Parou. Ela estava certa. A pesquisa backup A. Bom ponto, disse ele em vez disso. Algo mudou na expressão dela. Não exatamente um sorriso, mas perto. Fizeram uma pausa por volta do meio-dia. O edifício tinha um pequeno café no rés do chão. Ethan comprou café na mesma máquina que Naomi usava. Acabaram por ficar lado a lado, à espera que as chávenas enchessem. Como está a achar a equipa? Perguntou ele. Todos têm sido profissionais. A formulação cuidadosa não lhe passou despercebida. O Graham pode ser difícil. Já trabalhei com pessoas difíceis antes. Ela pegou no café, adicionou creme. Estou aqui para fazer um bom trabalho. É isso que importa. Voltaram juntos para o elevador. A conversa parecia mais leve do que antes. Ela mencionou um documentário que tinha visto sobre psicologia do marketing. Ele contou-lhe sobre um livro que tinha lido sobre lealdade à marca. Conversa fiada, nada profundo, mas parecia normal, humana. Quando ela saiu do gabinete dele mais tarde naquela tarde, Ethan notou a chávena de café vazia que ela deixara no canto da sua secretária. Ele deu por si a sorrir para ela. O que lhe estava a acontecer? A semana seguinte trouxe novos desafios. Graham tinha estado invulgarmente calado, o que deveria ter sido um sinal de aviso. Em vez disso, Ethan sentiu-se aliviado pela paz. Até terça-feira à tarde, Ethan estava a passar pela sala de convívio dos funcionários quando ouviu risos. Reconheceu imediatamente a voz de Graham. Só estou a dizer, contratações por diversidade nem sempre são sobre qualificações. O que quer dizer? Alguém perguntou. Vamos lá. Todos sabemos por que é que ela está realmente aqui. Dalton queria parecer progressista. Mais risos, depois outra voz. Ouviram o sotaque dela? De onde é que ela é, afinal? Importa? O tom de Graham era trocista. Provavelmente teve tudo de mão beijada por causa das quotas. A mão de Ethan congelou na ombreira da porta. O estômago dele transformou-se em gelo. Ele devia entrar ali. Devia parar aquilo imediatamente. Mas os seus pés não se moviam. A vergonha, quente e sufocante, apertou-lhe a garganta. Porque há 3 semanas ele tinha dito algo semelhante. Ele afastou-se da sala de convívio, com o coração a bater forte, foi para o seu gabinete, fechou a porta e sentou-se no escuro por 20 minutos. Naquela noite, enquanto as pessoas saíam, Ethan viu Naomi a arrumar as suas coisas. Os seus movimentos eram mais lentos do que o habitual. Os seus ombros pareciam pesados. Ela tinha-os ouvido. Ele tinha a certeza. Ele queria dizer algo, pedir desculpa, explicar. Mas o que poderia ele possivelmente dizer? Que lamentava que o seu colega fosse um estúpido? Que ele próprio tinha sido tão mau? As palavras ficaram-lhe presas na garganta. Naomi saiu sem olhar para ele. Killan ficou até tarde naquela noite, a olhar para o ecrã do seu computador. Finalmente, às 8h30, abriu o seu e-mail e começou a escrever. Naomi, queria agradecer-lhe novamente pelo seu trabalho na apresentação Harrington e na proposta Morrison. As suas contribuições têm sido inestimáveis. Estou grato por tê-la na equipa. Ethan. Ele leu-o 3 vezes antes de o enviar. Não era suficiente. Nem perto disso. Mas era um começo. Na manhã seguinte, encontrou uma breve resposta na sua caixa de entrada. Sr. Ward, obrigada pelo reconhecimento. Aprecio a oportunidade de contribuir. Naomi Formal. Distante. Mas ela tinha respondido. Ethan deu por si a ler o e-mail dela várias vezes ao longo do dia, tentando decifrar o significado por trás das palavras educadas. A sexta-feira trouxe notícias inesperadas. O Sr. Dalton chamou Ethan ao seu gabinete pouco antes do almoço. Vou enviar-vos a si e a Naomi para liderar o pitch, para a conta do empreendimento Riverside Resort, disse o Sr. Dalton. É um retiro de fim de semana. Vão apresentar na segunda-feira de manhã. Os olhos de Ethan arregalaram-se. Nós dois? Sim.
Quero ver como trabalham juntos sob pressão. A expressão do Sr. Dalton era indecifrável. Os arranjos de viagem estão a ser feitos. Partem amanhã. Senhor, Esta é uma grande conta, Ethan. O Riverside quer energia nova. A Naomi traz isso. Você traz experiência. Juntos farão uma equipa forte. Ele fez uma pausa. Se permitir. Lá estava novamente. Aquele desafio gentil. Ethan voltou para a sua secretária e encontrou um e-mail de Angela com os detalhes da viagem. Quartos separados no alojamento 2 horas a norte. O retiro duraria até domingo, com o pitch agendado para segunda-feira de manhã. Ele viu Naomi a sair da sala de descanso e alcançou-a. Soube do Riverside? Perguntou ele. Sim. Ela segurou a chávena de café perto como um escudo. A Angela acabou de me dizer. Será bom, uma oportunidade para nos concentrarmos, sem as distrações do escritório. Suponho. O tom dela era neutro, mas ele percebeu a tensão na sua mandíbula. Sei que isto é repentino. Está tudo bem, Sr. Ward. Estarei pronta. Ela passou por ele, os seus saltos a tilintar propositadamente pelo corredor. De volta à sua secretária, Graham apareceu encostado à ombreira da porta com o seu sorriso trademark. Uma escapadela romântica de fim de semana? Dalton está mesmo a forçar a barra, não é? É uma viagem de negócios, disse Ethan friamente. Claro que é. O riso de Graham era feio. Só não a deixe distraí-lo do trabalho a sério. Algo estalou dentro de Ethan. Ele levantou-se, contornou a secretária até ficar cara a cara com Graham. O trabalho a sério, disse Ethan lentamente, é mostrar aos nossos clientes que somos os melhores. A Naomi já provou que pode fazer isso. Você já o fez? O sorriso de Graham vacilou. Sugiro que se concentre nas suas próprias contas, continuou Ethan, e mantenha as suas opiniões para si. Ele passou por Graham e saiu do gabinete, as mãos a tremerem ligeiramente. Nunca tinha confrontado Graham daquela forma antes. Nunca tinha traçado uma linha tão clara. Sentiu-se aterrorizante. Sentiu-se certo. No sábado de manhã, Ethan chegou ao parque de estacionamento do escritório às 7. A carrinha da empresa estava à espera. Naomi estava ao lado dela, uma pequena mala aos seus pés, a olhar para o telemóvel. Ela levantou os olhos quando ele se aproximou. Bom dia! Bom dia! Ele carregou a sua mala para a parte de trás. Pronta para isto? Tão pronta quanto alguma vez estarei. A viagem para norte levou-os por colinas e florestas de pinheiros. As cores de outono pintavam a paisagem em dourado e vermelho. Durante a primeira hora mal falaram. Ethan concentrou-se na condução. Naomi observava a paisagem, ocasionalmente a digitar no telemóvel, mas à medida que deixavam a cidade para trás, o silêncio parecia menos pesado. Já esteve nesta área antes? Perguntou Naomi. Uma vez, há anos. É linda. A minha mãe costumava levar-me para as montanhas quando eu era pequena. A voz dela suavizou-se. Passávamos os fins de semana a fazer caminhadas. Ela dizia que as árvores a ajudavam a pensar com clareza. Ela ainda está em Lisboa? Sim. Reformou-se agora. Lecionou inglês no ensino básico durante 30 anos. Ethan olhou para ela. Isso é impressionante. Ela é a pessoa mais forte que conheço. O sorriso de Naomi era genuíno agora, desarmado. Criou-me sozinha depois de o meu pai partir. Nunca se queixou. Apenas continuou a seguir em frente. Isso exige coragem, disse Ethan calmamente. Exige. Ela olhou para ele então, realmente olhou para ele. Ela ensinou-me que o respeito não é dado, é conquistado. Todos os dias. Ele ouviu o eco das suas palavras anteriores. O respeito é esperado, não recompensado. A sua mãe parece sábia, disse ele. É. Conduziram em silêncio confortável depois disso. Quando chegaram ao alojamento, Ethan parou junto ao edifício principal rústico. Montanhas erguiam-se atrás dele, os seus picos a tocar as nuvens baixas. Uau! Naomi exalou. Sim, ele desligou o motor. Bastante incrível. Lá dentro, o lobby cheirava a cedro e fumo de lareira. Uma lareira crepitava na lareira de pedra. Ethan fez o check-in, enquanto Naomi admirava a vista através de janelas do chão ao teto. Aqui está. O recepcionista entregou-lhe 2 cartões-chave. Estão nos quartos 12 e 14. Último andar. Fim do corredor. Ethan caminhou até Naomi. Ele estendeu um cartão-chave. O seu quarto. Ela pegou-o, os dedos deles roçando por um segundo. Obrigada. Queremos jantar daqui a 1 hora. Podemos rever o pitch deck. Ela acenou com a cabeça. Serve.
Uma hora depois, encontraram-se no restaurante da pousada. O espaço era acolhedor, iluminado por velas e luzes indiretas suaves. Pediram comida e espalharam os portáteis pela mesa. Durante 2 horas trabalharam, aperfeiçoaram os diapositivos, debateram os pontos-chave, discutiram sobre as paletes de cores, mas desta vez as discordâncias pareciam diferentes, produtivas, como se estivessem a construir algo juntos em vez de demarcar terreno. Acho que chegamos lá, disse Naomi finalmente, recostando-se na cadeira. Acho que sim. Ela sorriu, um sorriso genuíno que lhe chegou aos olhos. Queres saber um segredo? Claro. Estava apavorada com esta viagem. Ethan pestanejou. Por quê? Porque... Ela hesitou, escolhendo as palavras com cuidado. Porque não tinha a certeza se conseguiríamos trabalhar juntos. Trabalhar realmente juntos. E agora? Agora acho que talvez consigamos. Ela encontrou o seu olhar. Se ambos nos esforçarmos. Uma sensação quente instalou-se no peito de Ethan. Gostaria muito. Terminaram a refeição, a conversa fluiu do trabalho para a vida pessoal. Ela falou-lhe dos seus livros preferidos. Ele partilhou histórias sobre a sua infância nos arredores do porto. A parede entre eles, construída de constrangimento e mágoa, começou a rachar. Quando finalmente saíram do restaurante, o ar noturno estava fresco e límpido. Caminharam devagar de volta para a entrada da pousada. Obrigada por hoje, disse Naomi em voz baixa. Por ouvir, por tentar. Ethan parou de andar. Olhou-a, realmente olhou-a. À luz da lua. És extraordinária, disse ele suavemente. As palavras surpreenderam-nos a ambos. Os olhos de Naomi arregalaram-se ligeiramente. Por um momento, nenhum deles se moveu. Boa noite, Ethan, disse ela finalmente, a voz mal audível. Boa noite, Naomi. Ele observou-a entrar na pousada, o coração a bater mais depressa do que devia. Algo estava a mudar, algo grande, e Ethan Ward não tinha a certeza se estava pronto para isso, mas sabia, ali parado sob as estrelas da serra, que não havia volta a dar. A manhã de domingo chegou com uma luz dourada a filtrar-se entre os pinheiros. Ethan acordou cedo, com a mente a fervilhar de pensamentos sobre a apresentação, mas misturada com a ansiedade do trabalho estava algo mais, algo que ele ainda não queria nomear. Sonhara com o sorriso de Naomi. Tomou um duche, vestiu roupa descontraída e desceu ao restaurante da pousada. O cheiro a café e bacon enchia o ar. Alguns outros hóspedes estavam espalhados pela sala, a falar em vozes matinais abafadas. Foi então que a viu. Naomi estava sentada junto à janela, com calças de ganga e uma camisola de cor creme. O cabelo estava apanhado num rabo de cavalo simples. Parecia relaxada, quase feliz. Estava a ler algo no tablet. A chávena de café fumegava ao seu lado. Os pés de Ethan moveram-se antes que o cérebro os pudesse parar. Importa-se que me junte a si? Ela levantou os olhos surpreendida. Depois sorriu. Por favor. Ele sentou-se em frente a ela, pediu café à empregada que passava. Por um momento nenhum deles falou. Não era exatamente constrangedor, apenas conscientes, como se ambos soubessem que algo tinha mudado na noite anterior, mas não estivessem prontos para falar sobre isso. Dormiu bem? Perguntou Naomi. Na verdade, sim. E tu? Melhor do que esperava. Ela fechou o tablet. Estava a pensar na apresentação. Tenho mais uma ideia para a abertura. Diz-me lá. Ela explicou o seu conceito. Começar com uma história em vez de estatísticas. Uma narrativa sobre uma família a escolher o resort Beira-Rio para o seu reencontro. Torná-la pessoal antes de mergulhar nos detalhes de negócio. Isso é brilhante, disse Ethan. Agarra-os emocionalmente de imediato. Achas mesmo? Tenho a certeza. Ele inclinou-se para a frente. É por isso que o Dr. Dalton te contratou. Vês o lado humano de tudo. Um rubor subiu-lhe às faces. Eu só acho que as pessoas se conectam mais com histórias do que com números. Tens razão. E devia ter te dado ouvidos mais cedo. As palavras pairaram no ar entre eles. Os olhos de Naomi perscrutaram o rosto dele, procurando algo. Sinceridade, talvez. Ou a prova de que ele falava a sério. Obrigada, disse ela suavemente. Passaram a manhã a aperfeiçoar a apresentação. Encontraram um canto tranquilo no centro de negócios da pousada. Uma pequena sala com lareira e cadeiras confortáveis. Trabalharam lado a lado, com os portáteis apoiados nos joelhos. Perto do meio-dia,
Naomi começou a contar uma história sobre a sua mãe sem sequer perceber que o estava a fazer. Quando eu tinha 12 anos, a minha mãe perdeu o emprego, disse Naomi, com os olhos distantes. Cortes orçamentais. Ela tinha sido professora durante 15 anos e de repente acabou. Tínhamos talvez 2 meses de poupanças. Ethan parou de digitar. Ouviu. Lembro-me de chegar à casa da escola um dia e de a encontrar à mesa da cozinha. Ela estava a chorar. Nunca a tinha visto chorar antes. A voz de Naomi ficou mais baixa. Perguntei se íamos ficar bem. E sabes o que ela disse? O quê? Ela disse, minha querida, nós estamos sempre bem, porque nos temos uma à outra. O dinheiro vem e vai, mas a família, essa é para sempre. Naomi sorriu com a memória. Ela arranjou outro emprego de professora 6 semanas depois, mas aquele momento ficou gravado em mim. Ensinou-me o que é a verdadeira força. Ethan sentiu algo a abrir-se no seu peito. Ela parece incrível. É sim. Naomi olhou para ele. Ela sacrificou tudo por mim. Garantiu que eu tivesse oportunidades que ela nunca teve. É por isso que este trabalho importa tanto. Por isso qualquer trabalho importa. Quero que ela se orgulhe de mim. Acho que já o fazes, disse Ethan em voz baixa. Os olhos deles encontraram-se. Prenderam-se. Algo passou entre eles. Compreensão, conexão, talvez algo mais. Naomi pigarreou e voltou a olhar para o portátil. Devemos provavelmente continuar a trabalhar. Certo, sim, claro, mas Ethan já não conseguia concentrar-se. Não parava de repetir as palavras dela na mente. Não parava de ver o amor nos olhos dela quando falava da mãe. Não parava de pensar no quão enganado ele tinha estado. Sobretudo, naquela noite decidiram fazer uma pausa no trabalho. A pousada oferecia um pequeno trilho para caminhadas que faziam um círculo em redor de um lago próximo. Naomi sugeriu que dessem uma caminhada antes do jantar. O caminho era fácil, coberto de folhas caídas. O ar cheirava a terra e a pinho. Caminhavam devagar, sem pressa. Posso perguntar-te uma coisa? Disse Naomi depois de algum tempo. Tudo o que quiseres. Por que te tornaste tão distante quando comecei? A Angela disse que normalmente és acolhedor com os novos membros da equipa. O estômago de Ethan contraiu-se. Era aquilo. O momento que ele temia e de que precisava em igual medida. Ele parou de andar. Olhou para o lago. Eu estava desconfortável. Por minha causa. Por aquilo que representavas. Ele forçou-se a olhar para ela. Cresci num ambiente muito particular. Clubes exclusivos. Colégios privados. Todos pareciam iguais. Falavam igual. Pensavam igual. Nunca questionei. Simplesmente aceitei que era assim que o mundo funcionava. Naomi esperou. A expressão ilegível. Quando o Dr. Dalton disse que te queria contratar, eu resisti. Não por causa das tuas qualificações. Essas eram óbvias. Mas por quê? Ele exalou devagar. Porque uma parte de mim ainda acreditava que o mundo em que cresci era o único mundo que importava. E agora? A voz dela era suave, mas firme. Agora sei que estava enganado. Sobretudo, ele encontrou os olhos dela. És uma das pessoas mais talentosas com quem já trabalhei. E mais do que isso, és genuína, gentil, forte. Desafiaste todas as suposições que fiz sobre o que o sucesso representa. O silêncio instalou-se entre eles. Um pássaro chamou de algum lugar entre as árvores. A água chapinhava suavemente na margem. Obrigada por seres honesto, disse Naomi finalmente. Não deve ter sido fácil. Não foi. Mas mereces honestidade. Ela recomeçou a andar. Ele apressou o passo para ir ao lado dela. Depois de um momento ela falou. Sabes o que a minha mãe sempre diz? Não podes apagar uma primeira impressão, mas podes criar uma segunda melhor. Ethan sentiu um sorriso esticar-lhe os lábios. A tua mãe é muito sábia. É sim. Naomi lançou-lhe um olhar. E ela tem razão. Não consigo esquecer como isto começou, Ethan. Mas vejo que estás a tentar. Isso já é alguma coisa. Quero fazer melhor. Ser melhor. Então continua a mostrar-me. Ela tocou-lhe gentilmente no ombro com o dela. As ações falam sempre mais alto do que as palavras. Fizeram o resto do percurso num silêncio confortável. Quando regressaram à pousada, o sol punha-se atrás das montanhas, pintando o céu em tons de laranja e roxo. Foi agradável, disse Naomi, enquanto chegavam à entrada. Sim, foi. Ela olhou para ele, os olhos quentes. Vemo-nos ao jantar? Sem dúvida. Enquanto ela se afastava, Ethan sentiu algo que não sentia há anos.
Esperança. Esperança real, genuína, de que talvez, apenas talvez, pudesse tornar-se a pessoa que queria ser, a pessoa que ela merecia. A manhã de segunda-feira chegou demasiado depressa. Ethan acordou às 6, com o estômago às voltas de nervosismo. A apresentação era às 10. Tinham 4 horas para se prepararem. Encontrou-se com Naomi para o pequeno almoço. Ela parecia calma, mas ele notou as mãos dela a tremer ligeiramente enquanto deitava creme no café. Nervosa? Perguntou ele. Apavorada, admitiu ela, mas de uma forma boa. Temos isto. A apresentação é sólida. Eu sei. Ela bebeu um gole de café. Só quero que corra bem. Vai correr, confia em mim. E mais importante, confia em ti mesma. Ela sorriu com isso. Obrigada. Ensaiaram a apresentação mais 3 vezes no centro de negócios. Às 9h30, estavam tão prontos quanto poderiam estar. Os executivos do Resort Beira Rio chegaram às 9h45. 4 pessoas, 2 homens, 2 mulheres, vestidas com traje executivo descontraído. Pareciam amigáveis, mas perspicazes. Eram pessoas que sabiam reconhecer a qualidade. Exatamente às 10 horas, Ethan e Naomi estavam de pé, à frente da sala de reuniões. A apresentação estava carregada. As suas notas estavam prontas. Bom dia, Naomi começou, a voz clara e confiante. Obrigada por nos darem esta oportunidade. Hoje, queremos contar-vos uma história. Deu início à introdução que tinham criado em conjunto, a narrativa do reencontro familiar, fazendo com que o resort parecesse mais do que um negócio, fazendo-o parecer um lar. Os executivos inclinaram-se para a frente a ouvir. Depois Ethan assumiu o controlo, guiando-os através da estratégia de marketing, campanhas nas redes sociais, parcerias com influenciadores, envolvimento com a comunidade local. Cada ponto era apoiado em dados, mas entregue com calor. Quando surgiram as perguntas, Naomi respondeu-lhes brilhantemente. Um executivo perguntou sobre as projeções de ROI. Ela não deu apenas números, explicou o raciocínio por trás deles, a pesquisa de mercado que apoiava a estratégia. Isto é impressionante, disse uma das mulheres. É evidente que se prepararam bem. Acreditamos na vossa marca, Naomi respondeu. Queremos ajudar-vos a partilhá-la com o mundo. 30 minutos depois acabou. Os executivos levantaram-se, apertando as mãos de ambos. Entramos em contato até ao final do dia, disse o executivo principal. Mas posso dizer-vos agora, isto era exatamente o que procurávamos. Depois de eles saírem, Ethan e Naomi ficaram sozinhos na sala de reuniões. Por um momento, nenhum se moveu. Depois, Naomi soltou uma respiração que estava a aprender. Isso aconteceu mesmo? Conseguimos, Ethan sorriu. Tu foste incrível. Nós fomos incríveis, ela corrigiu. Juntos. Antes que ele pudesse pensar demais, Ethan abraçou-a. Ela enrijeceu por meio segundo, depois relaxou. Os braços dela envolveram-no. Obrigada, disse ele em voz baixa. Por quê? Por seres brilhante, por teres paciência comigo, por... Ele afastou-se olhando para ela. Por me dares uma oportunidade de acertar. Os olhos dela estavam brilhantes. De nada. Arrancaram e voltaram de carro para o porto. O ambiente no carro estava mais leve do que na ida. Falaram de tudo e nada. Filmes preferidos, piores experiências em concertos, comidas que odiavam, mas fingiam gostar. Quando a mão de Ethan roçou a dela na consola central, nenhum deles se afastou. Naquela noite, Ethan recebeu a chamada. O Beira Rio tinha aceite a proposta deles. Tinham ganho a conta. Ele mandou uma mensagem a Naomi imediatamente. Conseguimos. A resposta dela chegou segundos depois. Sim, eu sabia que conseguiríamos. Depois, outra mensagem. Obrigada por confiares em mim. Ethan olhou para aquelas palavras por muito tempo antes de responder. Obrigada por seres alguém em quem posso confiar. Na manhã de terça-feira, o escritório borbulhava com a notícia da vitória do Beira Rio. O Dr. Dalton convocou uma rápida reunião de equipa para felicitar Ethan e Naomi publicamente. Trabalho excepcional, disse o Dr. Dalton, radiante. Este é exatamente o tipo de parceria que quero ver. A Angela abraçou Naomi depois. Eu sabia que arrasarias. Nós os dois arrasamos, disse Naomi, lançando um olhar a Ethan. Mas nem todos estavam a celebrar. Graham observava do outro lado da sala, com uma expressão sombria. Saiu da reunião sem dizer uma palavra. Naquela tarde,
Ethan e Naomi trabalharam juntos nos materiais de acompanhamento para o Beira-Rio. O escritório parecia diferente agora, mais leve. As pessoas sorriam para Naomi enquanto passavam pela secretária dela. Alguns colegas pararam para a felicitar pessoalmente. Por volta das 3 horas, Ethan sugeriu que fossem almoçar lá fora. Demasiada energia aqui dentro. Preciso de um pouco de ar fresco. Caminharam até um café modesto a 2 quarteirões do escritório. Era um sítio pequeno com sanduíches incríveis e mobiliário desencontrado. Pediram ao balcão e encontraram uma mesa junto à janela. Então, disse Naomi, a desembrulhar o seu sanduíche, conta-me algo que não saiba sobre ti. Como o quê? Qualquer coisa. Comida preferida. Sonho de infância. Talento secreto. Ethan riu. Talento secreto? Não sei se tenho um. Toda a gente tem. Ele pensou nisso. Sei fazer malabarismo. Estás a brincar. 3 bolas. Aprendi num campo de férias quando tinha 11 anos. Ele sorriu. Nunca tive grande utilidade para isso no mundo empresarial. Naomi riu. Um riso real, genuíno, que lhe iluminou o rosto por completo. Pagaria para ver isso. Talvez um dia. Ele deu uma dentada no sanduíche. É a tua vez. Talento secreto. Consigo citar o monólogo de abertura inteiro do Rei Leão. Prova. E ela provou. Palavra por palavra, com os gestos incluídos. Pessoas nas mesas próximas viraram-se para olhar. Ethan não conseguia parar de sorrir. Quando ela terminou, ele abalançou a cabeça, maravilhado. Isso é incrível. A minha mãe e eu costumávamos vê-lo todos os domingos quando eu era pequena. Provavelmente viu uma centena de vezes. Ela parece uma ótima mãe. A melhor. A expressão de Naomi suavizou-se. Ela desconfia de ti, no entanto. O sorriso de Ethan desvaneceu-se. Ela sabe sobre mim? Contei-lhe sobre o trabalho. Sobre tudo. Naomi encontrou os olhos dele. Ela disse que alguns homens pedem desculpa porque foram apanhados, outros porque mudaram. Ela disse-me que eu teria de descobrir qual deles és tu. E já descobriste? Estou a começar. Ela estendeu a mão pela mesa. A mão dela cobriu a dele por apenas um momento. Estás a mudar, Ethan. Consigo ver. A garganta apertou-se-lhe. Espero que sim. Terminaram o almoço e voltaram a pé para o escritório devagar. O ar de outono era fresco e seco. As folhas estalavam sob os pés. Quando chegaram à entrada do edifício, Ethan abriu-lhe a porta. Ela parou na soleira da porta. Obrigada. Pelo almoço? Por tudo. Ela sorriu. Acho que talvez sejamos amigos agora. Amigos. A palavra devia ter-lhe soado bem. E soou. Mas uma parte de Ethan queria mais. Ele ainda não estava pronto para admitir, mas o sentimento estava lá, a crescer mais forte a cada dia. Sim, disse ele. Acho que sim. Na tarde de quarta-feira, tudo se desmoronou. Ethan estava numa reunião quando o telefone vibrou. Uma mensagem da Angela. Urgente. Venha ao teu gabinete agora. Ele pediu licença e apressou-se pelo corredor. Quando entrou no seu gabinete, encontrou o Dr. Dalton de pé junto à janela, com uma expressão sombria. A Angela estava sentada numa das cadeiras, com as mãos entrelaçadas. O que se passa? Ethan perguntou. Temos um problema, disse o Dr. Dalton em voz baixa. Dados confidenciais de um cliente foram divulgados. A conta Morrison. O sangue gelou-lhe nas veias. Como? Estamos a investigar. Mas... O Dr. Dalton virou-se para ele. O Graham está a alegar que a Naomi foi a última pessoa a aceder aos ficheiros. Isso é impossível. Ela nunca... Eu sei. O Dr. Dalton levantou uma mão. Mas precisamos de lidar com isto com cuidado. Vai haver uma reunião de equipa daqui a 20 minutos. Os recursos humanos estarão presentes. A reunião foi brutal. Graham estava de pé à frente da sala de reuniões, apresentando as suas provas com precisão fria. Horas de login, registros de acesso a ficheiros. Tudo a apontar para Naomi. Naomi estava sentada em silêncio, o rosto cuidadosamente inexpressivo. Mas Ethan viu o tremor nas mãos dela. Isto é ridículo. Ethan interrompeu. Naomi não comprometeria a confidencialidade de um cliente. Qualquer um que tenha trabalhado com ela sabe disso. Os registros não mentem, disse Graham com suavidade. Os registros podem ser manipulados. As datas e horas podem ser alteradas. Ethan levantou-se, a voz a subir. Estás a acusar uma pessoa inocente porque não suportas que ela seja melhor neste trabalho do que tu. A sala ficou em silêncio. O rosto de Graham avermelhou-se. Como te atreve? Não, como te atreves tu?
Ethan deu um passo em frente. Naomi não fez nada senão um trabalho excelente desde que começou aqui. Ela salvou a conta Harrington. Ela ajudou a ganhar o Beira Rio. E em vez de reconheceres isso, estás a tentar destruir a reputação dela. Sr. Ward, disse a diretora de recursos humanos com cuidado, precisamos de seguir o protocolo. Então sigam-no corretamente. Investiguem todos os que tiveram acesso a esses ficheiros. Verifiquem os endereços IP. Façam trabalho de detetive a sério, em vez de tirarem conclusões precipitadas. Naomi levantou-se devagar. A voz dela era baixa, mas firme. Está tudo bem, Ethan. Não, não está. Sim, está. Ela olhou para a diretora de recursos humanos. Compreendo que precisam de investigar. Tenho todo o gosto em cooperar totalmente, mas quero que fique registrado que eu não divulguei qualquer informação confidencial. Registrado, disse a diretora de recursos humanos. O Dr. Dalton interveio. Vamos suspender a investigação até termos provas mais concretas. Todos de volta ao trabalho. A sala esvaziou-se lentamente. Ethan alcançou Naomi no corredor. Desculpa, disse ele. Aquilo foi... Obrigada por me teres defendido. Os olhos dela estavam úmidos, mas ela não estava a chorar. Não precisavas de ter feito isso. Sim, precisei. Ele tocou-lhe gentilmente no braço. Não vou permitir que te tratem assim. Ela acenou com a cabeça, depois afastou-se em direção à sua secretária. Ethan observou-a ir, com o peito apertado de raiva e desamparo. Mais tarde naquela tarde, o Dr. Dalton chamou Ethan ao seu gabinete. Isso foi um grande espetáculo, disse o homem mais velho. Não podia ficar ali parado. Não te estou a criticar. O Dr. Dalton gesticulou para que ele se sentasse. Estou a observar. Mudaste, Ethan. O homem que entrevistou Naomi há 2 meses nunca se teria imposto assim. Ela merecia alguém para a defender. Sim, merecia. O Dr. Dalton recostou-se na cadeira. Já iniciei a minha própria investigação. Entre nós, não acho que a Naomi tenha tido alguma coisa a ver com esta fuga. Então, por que preciso de provas antes de poder agir? A política empresarial é delicada. Ele fitou Ethan com um olhar sério. Mas quero que saibas. Vejo o que estás a fazer, e orgulho-me de ti. As palavras caíram pesadas e quentes no peito de Ethan. Naquela noite, Ethan ficou até tarde no escritório, a rever os registros de acesso ele próprio. Algo não batia certo. Os carimbos de data e hora que Graham tinha mostrado não correspondiam aos padrões que ele via no sistema. O telefone vibrou. Uma mensagem de Naomi. Obrigada novamente por hoje. Significa mais do que imaginas. Ele respondeu. Faria de novo. 1000 vezes. Passou 1 minuto. Depois, eu acredito em ti. Ethan sorriu para o ecrã. Depois, voltou aos registros, determinado a encontrar a verdade. Por volta das 8 horas encontrou-a. Uma discrepância nos endereços IP. Alguém tinha acedido aos ficheiros remotamente, usando credenciais que pareciam as de Naomi, mas que vinham de um local diferente. Ele reencaminhou a informação para o Dr. Dalton imediatamente. Na manhã seguinte, Ethan chegou cedo. Queria falar com Naomi antes que o escritório se enchesse, mas quando chegou à secretária dela, estava vazia, limpa. Tudo o que era pessoal tinha desaparecido. O coração parou-lhe. A Angela apareceu ao lado dele com a face sombria. Ela demitiu-se na noite anterior. Enviou a sua carta de demissão aos recursos humanos às 11 da noite. O quê? Ela acabou, Ethan. Disse que não conseguia trabalhar num ambiente onde a sua integridade era posta em causa. Ethan sentiu o mundo virar de pernas para o ar. Onde está ela? Não sei. Não atendeu às minhas chamadas. Ele encontrou o crachá dela na sua secretária. O pequeno cartão de plástico com a foto dela deixado propositadamente onde ele o veria. Ao lado, um bilhete manuscrito. Obrigada por tentares, mas algumas batalhas não valem a pena ser travadas. Cuida-te. Ethan afundou-se na cadeira com o crachá apertado na mão. O seu reflexo olhava para ele do ecrã escuro do computador, distorcido e errado. Perdera-a, e desta vez ele não sabia se a conseguiria ter de volta. A manhã de sexta-feira chegou cinzenta e fria. Ethan não tinha dormido. Passara a noite inteira a olhar para o bilhete de Naomi, lendo-o uma e outra vez, até as palavras se confundirem. Algumas batalhas não valem a pena ser travadas, mas ela estava errada. Esta batalha valia tudo. Às 7 da manhã, Ethan entrou decidido no gabinete do Dr. Dalton.
O diretor-geral já lá estava, a ler relatórios com o seu café da manhã. Tenho provas, disse Ethan sem rodeios. Colocou o portátil na secretária, mostrando os registros de acesso. Vejam os endereços IP. Alguém usou as credenciais da Naomi remotamente, mas não era o computador dela, nem sequer o local onde ela estava. O Sr. Carvalho analisou o ecrã com atenção. De onde veio isto? Da morada do Tiago. Cruzei-a com os registros dos recursos humanos. A mandíbula do homem mais velho contraiu-se. Tem a certeza? Completamente. Ele incriminou-a. O Sr. Carvalho fechou o portátil lentamente. Obrigado, Pedro. Eu trato disto. Com o devido respeito, senhor. Isso não é suficiente. A voz do Pedro tremeu ligeiramente. A Madalena foi-se embora. Demitiu-se porque deixamos que a acusassem de algo que ela não fez. Nós, falhamos com ela. O que quer que eu faça? Deixe-me resolver isto. Deixe-me corrigir o erro. O Sr. Carvalho olhou-o demoradamente. Como? Preciso de falar com o Tiago primeiro, que ele admita o que fez. Depois, Pedro engoliu em seco. Depois preciso de contar a verdade. Toda ela. Isso terá consequências. Eu sei. Pedro encontrou o seu olhar firmemente. Mas as consequências já não importam. Fazer o que é certo, isso sim. O Sr. Carvalho assentiu lentamente. Então, faça o que tem de fazer. Pedro encontrou o Tiago no escritório 1 hora depois. O homem escrevia um e-mail, com um ar presunçoso e satisfeito. Precisamos de conversar, disse Pedro, fechando a porta atrás de si. O Tiago mal levantou o olhar. Sobre o quê? Sobre o facto de ter incriminado a Madalena. Os dedos do Tiago congelaram no teclado. Não sei do que está a falar. Sim, sabe. Pedro caminhou até a secretária, pousando o telefone virado para cima entre eles. A aplicação de gravação já estava a funcionar. Acedeu aos ficheiros do projeto Morrison, usando as credenciais dela. Do seu computador de casa, tenho provas. A cor sumiu-se do rosto do Tiago. Está a fazer bluff. Estou? Quer apostar a sua carreira nisso? Pedro inclinou-se. Já entreguei as provas ao Sr. Carvalho. Ele está a analisá-las neste momento. Por isso tem duas opções. Ou admite o que fez, ou espera que a segurança o acompanhe até a saída, à frente de todos. O silêncio preencheu a sala. As mãos do Tiago cerraram-se em punhos. Ela não pertencia aqui, disse finalmente a voz amarga. O Carvalho só a contratou para ficar bem na fotografia, para preencher uma cota de diversidade. Isso não é verdade, não é? Ela entrou e de repente é a favorita de todos. Recebe as melhores tarefas. É elogiada por fazer o mínimo dos mínimos. A raiva do Tiago era feia, crua. Enquanto isso, eu estou aqui há 6 anos. 6 anos de trabalho árduo. E o que é que eu recebo? Fico para trás nas promoções. Sou ignorado nas reuniões. Então destruiu a reputação dela? Fez com que se sentisse incapaz de confiar em alguém aqui? Fiz o que tinha de fazer. Tiago levantou-se, a cadeira a ranger ruidosamente. E sabe o que é engraçado? Você concordou comigo no início. Lembra-se? Uma mulher negra não se adequará a esta posição. Foram as suas palavras, Pedro, não as minhas. A acusação atingiu-o como um murro no estômago, porque era verdade. Tem razão, disse Pedro baixinho. Eu disse isso. E estava errado. Completamente, totalmente errado. Mas sabe qual é a diferença entre nós? Qual? Estou disposto a admitir. Estou disposto a mudar. Você está apenas a redobrar o ódio. Pedro pegou no telefone, parando a gravação. Vou entregar isto aos recursos humanos, e ao Carvalho, e a qualquer outra pessoa que precise de ouvir. Ele caminhou até a porta, depois parou. Para que conste, Tiago? A Madalena não lhe tirou nada. A sua própria amargura fez isso sozinha. A reunião geral de pessoal foi marcada para as 3 da tarde. Todos se aglomeraram na sala de conferências principal, a sussurrar e a especular. Correra a notícia de que algo importante estava a acontecer. Pedro estava à frente da sala, o coração a bater tão forte que pensou que todos o poderiam ouvir. O Sr. Carvalho estava sentado atrás, de braços cruzados, a observar. Ângela deu-lhe um aceno encorajador do seu lugar junto à janela. Obrigado a todos por virem, começou Pedro. A sua voz soava mais firme do que se sentia. Preciso de falar convosco sobre algo importante. Sobre alguém importante. Ele respirou fundo. Há 2 meses, disse algo de que me arrependo profundamente. Disse que uma mulher negra não se adequaria a uma posição na nossa equipa. Disse-o casualmente,
como se fosse apenas uma opinião, como se não importasse. Ele olhou em volta da sala, encontrando olhares, mas importou, e eu estava errado. A sala estava completamente em silêncio. A Madalena Castro foi a melhor candidata que entrevistamos. Era brilhante, trabalhadora e profissional. Salvou contas, conquistou novos negócios, tornou todos à sua volta melhores. A sua voz falhou ligeiramente, e em vez de celebrar isso, alguns de nós fizeram-na sentir-se indesejada. Alguns de nós questionaram as suas qualificações. Alguns de nós fizeram-na falhar propositadamente. Ele tirou o telefone, reproduzindo a gravação da confissão do Tiago. Cada palavra condenatória ecoou pelos altifalantes. Quando terminou, as pessoas viraram-se para olhar para a cadeira vazia do Tiago. Ele já tinha sido acompanhado pela segurança. A Madalena demitiu-se porque falhamos com ela, continuou Pedro. Porque eu falhei com ela. Eu era o supervisor dela. Devia tê-la protegido. Devia ter feito deste um lugar onde ela se sentisse valorizada e segura. Em vez disso, deixei que o meu próprio preconceito e cobardia se interpusessem no caminho. Ele pousou o telefone. As suas mãos tremiam. Estou a demitir-me, com efeito imediato. Não porque alguém me pediu, mas porque preciso de provar que isto não são apenas palavras. A mudança exige sacrifício. Exige estar disposto a perder algo que importa. Suspiros percorreram a sala. Espero que todos aprendam com os meus erros. Espero que façam melhor do que eu. E espero que a Madalena saiba, onde quer que esteja, que merecia muito mais do que aquilo que lhe demos. Ele saiu da sala de conferências sem olhar para trás. As suas pernas pareciam de borracha. O seu peito sentia-se vazio, mas pela primeira vez em meses a sua consciência estava limpa. Arrumou o seu escritório em 20 minutos. Itens pessoais, algumas fotografias, a sua caneca de café favorita. Tudo o resto ficou para trás. Quando saiu do edifício apenas com a sua pasta, o vento de outono atingiu o seu rosto como um batismo. Perdera o emprego. Danificou a sua reputação, queimou pontes, mas dissera a verdade, e de alguma forma isso pareceu uma vitória. 2 semanas passaram como anos. Pedro passou os dias a candidatar-se a empregos, a fazer caminhadas, a pensar demasiado. Já tinha tido 3 entrevistas em empresas mais pequenas. Nenhuma delas parecia certa. Tudo parecia oco sem ela. Tentou ligar a Madalena 2 vezes. Ambas as vezes, foi diretamente para o correio de voz. Enviou e-mails, mensagens de texto, tudo sem resposta. Não a culpava. Uma tarde de quarta-feira, finalmente reuniu a coragem para lhe escrever uma carta de verdade. Não um e-mail. Uma carta a sério, manuscrita em papel de boa qualidade. Cara Madalena, não espero que leia isto. Não espero perdão, mas preciso que saiba a verdade. Você mudou a minha vida. Não por causa de algo que disse ou fez deliberadamente, mas porque existiu no meu mundo, com tanta graça e força, que não pude mais ignorar a minha própria pequenez. Cresci a acreditar que o sucesso tinha um certo aspecto, que vinha de certos meios, certas escolas, certas famílias. Você provou que eu estava errado sem sequer tentar. Mostrou-me que a brilhantez vem em formas que eu tinha sido ensinado a não reconhecer. Peço desculpa por como a tratei. Pela frieza, pela distância, pela falha em vê-la claramente desde o início. Peço desculpa por não a ter defendido mais alto e mais cedo. Peço desculpa por a ter deixado ir embora, a pensar que não era valorizada. Você era valorizada. Você é valorizada. Por mim. Por todos os que a viram de verdade. Demiti-me da Carvalho em Associados. O Tiago foi despedido. A verdade veio à tona. Mas nada disso importa se você não estiver bem. Se não se sentir vindicada. Se estiver a sofrer. Espero que esteja a construir algo bonito no seu novo capítulo. Espero que esteja rodeada de pessoas que vejam o seu valor imediatamente. Espero que esteja feliz. E espero, um dia, que me possa perdoar. Pedro ele enviou-a para o último endereço conhecido dela. Depois esperou. Os dias transformaram-se em mais dias. Nenhuma resposta. Ele tentou seguir em frente. Aceitou uma posição numa pequena empresa de marketing. O trabalho era razoável. As pessoas eram simpáticas. Mas todos os dias pareciam uma rotina. Então, 3 semanas depois de enviar a carta, o seu telefone tocou. Número desconhecido. Olá? Pedro Diniz? Uma voz de mulher. Não a da Madalena. Sim? Aqui é a senhora Castro, a mãe da Madalena. O seu coração parou.
Senhora Castro, eu li a sua carta. A Madalena deixou-a na mesa da cozinha. A voz da mulher era medida, cautelosa. Ela tem estado a trabalhar em casa, como freelancer, a construir a sua própria lista de clientes. Ela está bem. Não muito. Uma pausa. Mas é forte. Sobreviverá. Ela sempre o faz. Pedro fechou os olhos. Lamento imenso. Por tudo. Eu sei que sim. Consigo ouvir na sua voz. A senhora Castro suspirou. Isto é o que preciso de saber, Sr. Dines. Pediu desculpa porque foi apanhado ou porque mudou? A pergunta pairou no ar. Mudei, disse Pedro baixinho. Ou pelo menos estou a tentar, todos os dias. Bom, porque a minha filha não precisa de mais uma pessoa na vida dela que só diz as coisas certas quando lhe convém. Eu percebo. Percebe? A voz dela suavizou ligeiramente. A Madalena é a melhor coisa que me aconteceu. É brilhante e bondosa e merece alguém que veja isso desde o início, não alguém que teve de aprender da maneira difícil. Tem toda a razão. Outra pausa. Depois, ela fala de si, quando pensa que não estou a ouvir. Menciona algo que disse, ou algo que fez, e a voz dela muda. A respiração do Pedro prendeu-se. Muda? Sim, é por isso que estou a ligar, porque preciso de saber se está a falar a sério sobre isto, sobre ela. Estou. Mais do que tudo. Então prove-o, não com palavras, com ações. A voz da senhora Castro ficou firme. Quer perdão? Ganhe-o. Quer a confiança dela? Construa-a, dia após dia, passo a passo. Como é que começo? Você vai descobrir. É um homem inteligente. Ela fez uma pausa. Mas aqui fica uma pista. Ela está a trabalhar num pequeno edifício de escritórios na Rua das Amoreiras. 3º andar, se for corajoso o suficiente. A linha ficou muda. Pedro olhou para o telefone, a mente a mil. Depois pegou nas chaves e dirigiu-se para a porta. O edifício de escritórios na Rua das Amoreiras era modesto. Exterior de tijolo, elevador antigo, corredores estreitos. Pedro subiu as escadas até o 3º andar, o coração a martelar. O diretório na parede listava várias pequenas empresas. Depois ele viu. Castro Consultoria, sala 304. Ele ficou à porta dela por 1 minuto inteiro, tentando respirar normalmente. Finalmente, bateu. Entre, chamou a voz dela. Ele abriu a porta. O escritório era pequeno, mas luminoso. Uma secretária junto à janela, plantas nas prateleiras, fotografias emolduradas nas paredes. E lá, a levantar o olhar do seu portátil, estava a Madalena. Ela congelou quando o viu. Pedro. Olá. Ele permaneceu na soleira da porta segurando um ramo de rosas brancas. Peço desculpa por aparecer sem avisar. A sua mãe deu-me a morada. Deu? A surpresa brilhou no rosto dela. Posso entrar? Ela hesitou, depois acenou com a cabeça. Feche a porta atrás de si. Ele fê-lo. Caminhou lentamente até a secretária dela, pousando as rosas com delicadeza. Isto não é um gesto romântico. É um pedido de desculpas, um verdadeiro. A Madalena olhou para as flores, depois para ele. A sua expressão era cautelosa. Não precisava de fazer isto. Sim, precisava. Ele permaneceu de pé, mantendo a distância entre eles. Precisava que soubesse que vejo o que fiz de errado, não apenas com o Tiago e as acusações, mas desde o início. Julguei-a antes de a conhecer. Deixei que o preconceito nublasse o meu julgamento. E lamento. Ela ficou em silêncio por um longo momento. Recebi a sua carta. Cada palavra era sincera. Eu sei. A voz dela era suave. Foi isso que tornou tão difícil de ler. Difícil? Porque parte de mim queria continuar zangada consigo. A raiva é mais fácil do que, seja o que for isto. Ela gesticulou entre eles. Você magoou-me, Pedro. Não apenas profissionalmente, pessoalmente. Eu sei, e odeio ter feito isso. Ela levantou-se, caminhando até a janela. A luz da tarde apanhou o seu perfil, fazendo-a parecer uma pintura. Sabe qual foi a pior parte? Não foi a acusação. Não foi sequer a crueldade do Tiago. O que foi? Foi sentir-me uma tola. Como se tivesse começado a confiar em si, a acreditar que era diferente, apenas para me provarem o contrário. Ela virou-se para encará-lo. Baixei a guarda, e isso custou-me. A garganta do Pedro apertou-se. Não foi tola, foi corajosa. Deu-me uma oportunidade que eu não merecia. Não dei. Os olhos dela brilharam. Mas depois você defendeu-me. Defendeu-me quando importava.
Perdeu o seu emprego por minha causa. Não o perdi. Desisti dele. Há uma diferença. Por quê? Porque você ensinou-me quem eu não quero ser. Ele deu um pequeno passo para mais perto. Você mostrou-me o que é integridade, o que é força, o que é verdadeira graça sob pressão. E percebi que manter aquele emprego significava comprometer tudo o que tinha aprendido consigo. Uma lágrima escorregou pela sua bochecha. Ela limpou-a rapidamente. Não pode simplesmente aparecer aqui com flores e palavras bonitas, Pedro. Eu sei. Não pode desfazer o que aconteceu. Também sei isso. Então o que quer de mim? Ele encontrou os olhos dela. Nada, não quero nada de si. Só queria que soubesse que lamento. Verdadeiramente, profundamente lamento. E que você merece todas as coisas boas que lhe aconteçam. Ela olhou para ele, procurando algo no seu rosto. Mentiras, talvez. Ou prova de que isto era real. Finalmente ela falou. A minha mãe disse-me algo na semana passada. Ela disse, então comece por se perdoar a si mesmo. O quê? Eu estava zangada. Consigo com o Tiago, com toda a situação. E ela disse-me que guardar raiva era como beber veneno e esperar que a outra pessoa morresse. A Madalena caminhou até a sua secretária, pegando nas rosas. Ela disse que, se quisesse seguir em frente, precisava de deixar ir. Não por si, por mim. Já deixou ir? Estou a tentar. Ela cheirou as flores, um pequeno sorriso cruzando o rosto. Estas são lindas. A propósito, você merece coisas lindas. Ela pousou as rosas e olhou para ele. Olhou-o mesmo. O que está a fazer agora, de trabalho? Estou numa pequena empresa. Estratégia de marketing é razoável. Apenas razoável? Sinceramente, é aborrecido. O trabalho é fácil. As pessoas são simpáticas. Mas não há desafio, não há faísca. Ele encolheu os ombros. Descobri que trabalhar com alguém que o impulsiona a ser melhor faz toda a diferença. A adulação não o levará a lado nenhum. Não é adulação, é a verdade. Ele fez uma pausa. Como vai o trabalho como freelancer? Na verdade, muito bem, tenho 3 clientes fixos, mais 2 em fase de negociação. O orgulho infiltrou-se na sua voz. Estou a construir algo, algo que é meu. Isso é incrível, Madalena. Mesmo. Eles ficaram ali, o ar entre eles carregado de tudo o que não foi dito. Finalmente, a Madalena quebrou o silêncio. Não sei se podemos voltar a ser amigos, Pedro. O coração dele encolheu-se. Eu percebo. Mas talvez... Ela mordeu o lábio. Talvez pudéssemos recomeçar. Lentamente. A esperança cintilou no seu peito. Lentamente? Muito lentamente. Isto é, talvez vá embora agora e eu pense se quero vê-lo novamente. Ele assentiu. Isso é justo. Ele caminhou até a porta, depois virou-se. Para que conste? Vai fazer coisas incríveis, com ou sem mim. Mas espero, um dia, que me deixe vê-la ter sucesso. Adeus, Pedro. Adeus, Madalena. Ele saiu, fechando a porta suavemente atrás de si. Enquanto descia as escadas, o seu telefone vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Aqui é a Madalena. Tinha razão numa coisa. Trabalhar com alguém que o desafia faz toda a diferença. Tem um grande projeto a chegar. Se estiver interessado em consultoria, ligue-me na próxima semana. Pedro leu a mensagem 3 vezes, um sorriso espalhando-se pelo seu rosto. Não era muito, mas era um começo. E às vezes, um começo era tudo. Na segunda-feira seguinte, Pedro ligou para o número que a Madalena lhe tinha enviado. A sua mão tremeu ligeiramente ao pressionar para ligar. Ela atendeu ao 3º toque. Castro Consultoria. Olá, é o Pedro. Uma pausa. Depois, olá. Disse que devia ligar sobre um projeto? Disse. A voz dela era profissional, mas ele captou um toque de calor por baixo. Consegui um contrato com uma cadeia de hotéis boutique. Querem fazer um rebranding completo. É um grande trabalho. Parabéns. Isso é enorme. Obrigada. Mas eu podia usar ajuda. Alguém com experiência corporativa. Alguém que entenda de posicionamento de marca. Outra pausa. Alguém em quem eu possa confiar para fazer um bom trabalho. A última parte pousou suavemente entre eles. Sentir-me-ia honrado, disse Pedro. Quando começamos? Amanhã, 9 da manhã, no meu escritório. Estarei lá. Na manhã de terça-feira, Pedro chegou ao escritório da Madalena às 8h45. Trouxe 2 cafés da pastelaria lá de baixo. Um preto, um com leite e açúcar, porque não tinha a certeza de qual ela preferia. Quando bateu,
Ela chamou-o para entrar. Ela já estava na sua secretária, a rever documentos. Bom dia, disse ele segurando as chávenas. Não sabia como toma o seu café. Ela olhou para as chávenas, depois para ele. Um pequeno sorriso puxou os seus lábios. Com leite e açúcar. Então este é o seu. Ele pousou-o na secretária dela. Obrigada. Ela deu um gole, fechando os olhos brevemente. Está perfeito. Passaram a manhã a rever o projeto do hotel. A cadeia tinha 6 propriedades espalhadas pelo Algarve e queria uma mensagem de marca unificada que ainda honrasse o caráter único de cada localização. Era um trabalho complexo e cheio de nuances, exatamente o tipo de desafio que Pedro sentia falta. Enquanto trabalhavam, algo mudou. O constrangimento do último encontro começou a desaparecer. Eles entraram num ritmo fácil, a Madalena sugerindo ideias, o Pedro construindo sobre elas, ambos a refinarem até algo fazer sentido. Que tal isto? A Madalena virou o portátil para ele. Cada propriedade mantém o seu nome, mas criamos um slogan que as liga. Cada estadia conta uma história. Isso é bom, muito bom. Pedro inclinou-se. Podíamos fazer uma campanha mostrando histórias de hóspedes reais, luas de mel, aniversários, reuniões de família. Sim, os olhos dela brilharam. Tornar pessoal, tornar real. Trabalharam durante o almoço pedindo sandes e comendo na secretária dela. A conversa divagou do trabalho para a vida. Ela contou-lhe sobre um cliente difícil que queria cores neon para uma aplicação de meditação. Ele contou-lhe sobre a recente obsessão da mãe com o pickleball. Pareceu normal, fácil, como se fossem apenas 2 pessoas que gostavam da companhia um do outro. Por volta das 3, a Ângela enviou uma mensagem ao Pedro. Como é que está a correr? Ele respondeu, bem, muito bem. Não estragues isto. Ela respondeu, seguida de um emoji de coração. Ele sorriu para o telefone. O quê? Perguntou a Madalena. A Ângela está a verificar-me, a certificar-se de que me estou a portar bem. A Madalena riu. Ela enviou-me uma mensagem esta manhã também. Disse-me para lhe dar uma oportunidade. E está a fazê-lo. A dar-me uma oportunidade. Ela pousou a caneta e olhou para ele. Até agora, sim. Mas isto ainda é um período experimental, Pedro. Profissional e pessoal. Eu percebo. Percebe? A expressão dela ficou séria. Porque preciso que saiba uma coisa. Não perdoo facilmente e não esqueço. O que aconteceu na Carvalho em Associados magoou-me. Profundamente. Eu sei. Mas também acredito que as pessoas podem mudar. A minha mãe ensinou-me isso. Ela disse que guardar rancor só nos magoa a nós mesmos. A Madalena dobrou as mãos na secretária. Por isso, estou disposta a ver se realmente mudou. Mas, se me desiludir novamente, não vou. Não pode prometer isso. Tem razão. Não posso. Ele encontrou o olhar dela. Mas posso prometer tentar. Todos os dias. Ser melhor do que era. Vê-la claramente. Valorizá-la da forma que merece. Ela olhou-o demoradamente. Depois assentiu. Está bem. Então vamos ver onde isto vai dar. Nas 3 semanas seguintes, estabeleceram uma rotina. Pedro ia ao escritório da Madalena todas as terças, quintas e sextas-feiras. Trabalharam na campanha do hotel, apurando cada detalhe até brilhar. Mas, mais do que isso, conversaram. Conversaram de verdade. Ela contou-lhe sobre a sua infância, sobre ver a mãe trabalhar em 2 empregos para os manter à tona, sobre candidaturas a bolsas de estudo e empréstimos estudantis e o peso de ser a primeira da família a terminar a faculdade. Ele contou-lhe sobre a sua educação privilegiada, sobre clubes de campo e fundos fiduciários e nunca ter desejado nada, sobre a culpa que sentia agora, ao olhar para trás. Não ganhei a maior parte do que tinha, admitiu numa tarde. Foi-me simplesmente dado por causa de quem os meus pais eram. Isso não é culpa sua, disse a Madalena suavemente. Talvez não, mas o que fiz com esse privilégio? Essa foi a minha escolha, e fiz escolhas egoístas. Tempo passado, você fez escolhas egoístas. Tempo presente está a fazer melhor. As palavras dela pareceram uma absolvição. Numa sexta-feira, terminaram mais cedo. A campanha estava quase completa. Madalena recostou-se na cadeira, esticando os braços acima da cabeça. Conseguimos, disse ela. Isto é um bom trabalho. É um trabalho excelente, o cliente vai adorar. Ela sorriu para ele. Um sorriso real, desprotegido. Quer ir jantar? Celebrar? O coração dele saltou. A sério? Sim,
Quer dizer, se estiver livre. Estou livre. Foram a um pequeno restaurante italiano a 2 ruas de distância. O lugar era acolhedor, com toalhas de mesa aos quadrados e velas em cada mesa. Pediram um bom jantar e vinho e conversaram durante horas. A certa altura, Naomi riu-se tanto de uma das histórias dele que resfolegou. Cobriu imediatamente a boca envergonhada. Isso foi adorável, disse Ethan. Foi mortificante. Foi humano. E perfeito. Ele esticou a mão pela mesa, pairando perto da dela. Posso dizer-te uma coisa? Claro. Estas últimas semanas a trabalhar contigo tem sido o período mais feliz que tive em muito tempo. Ela olhou para as suas mãos, quase a tocar, mas não completamente. Eu também. A sério? Sim. Ela afastou a mão, mas suavemente. Estás diferente agora, Ethan. Mais brando, mais aberto. Tu fazes-me querer ser melhor. É bom ouvir isso. Mas sabes o que é melhor? Saber que queres ser melhor por ti, não só por mim. Ele pensou nisso. Ela tinha razão. Ele tinha mudado porque finalmente se tinha visto claramente. Visto a pequenez do seu pensamento, o mal das suas suposições. Naomi tinha sido o catalisador, mas o trabalho era dele. Tens razão, disse ele. Estou a fazer isto por mim, mas ter-te na minha vida torna tudo mais fácil. Boa resposta. Ela sorriu por cima do seu copo de vinho. Estás a aprender? Saíram do restaurante por volta das 9. As ruas da cidade fervilhavam de gente, música e luz. Enquanto caminhavam de volta para o seu escritório, Ethan sentiu uma satisfação que não conhecia há anos. Obrigado por esta noite, disse ele quando chegaram ao prédio dela. Obrigada por seres boa companhia. Ela começou a virar-se, mas ele chamou-a pelo nome. Naomi? Sim? Queres fazer isto de novo? Não por trabalho. Apenas jantar, conversar, passar tempo juntos. Ela inclinou a cabeça, a considerar. Estás a convidar-me para um encontro? Não sei. Talvez, se estiveres aberta a isso. Não estou pronta para encontros, Ethan, ainda não. O coração dele apertou um pouco, mas ele acenou com a cabeça. Eu compreendo. Mas, continuou ela, estou aberta a mais jantares, mais conversas, ver onde as coisas nos levam naturalmente. Consigo trabalhar com isso, ela riu. Boa noite, Ethan. Boa noite. Ele viu-a entrar no prédio, depois voltou para o carro com leveza no passo. Progresso. Lento, cuidadoso, mas progresso. A cadeia de hotéis adorou a campanha deles. Assinaram um contrato de 1 ano com a empresa de consultoria da Naomi e pediram que Ethan permanecesse no projeto. A celebração aconteceu no escritório da Naomi. Ela, Ethan, Angela e uma garrafa de champanhe que Angela tinha insistido em trazer. As segundas oportunidades. Angela brindou, erguendo o copo. As segundas oportunidades. Naomi e Ethan ecoaram. Beberam, riram e contaram histórias sobre os desafios do projeto. Angela contou-lhes as últimas fofocas do escritório da Dalton & Myers. Aparentemente, Graham tinha sido vetado em várias empresas em Lisboa depois que a notícia do que ele tinha feito se espalhou. Bem feito, disse Angela com firmeza. Ele teve exatamente o que mereceu. À medida que a noite chegava ao fim, Angela desculpou-se. Tenho de me levantar cedo, mas vocês dois continuem a celebrar. Mereceram. Depois que ela saiu, Naomi e Ethan ficaram na pequena varanda anexa ao escritório dela. A cidade estendia-se diante deles, luzes a cintilar na escuridão. É uma boa vista, disse Ethan. Foi por isso que aluguei este espaço. Às vezes, sento-me aqui e penso. Em quê? Em tudo. Onde estive? Para onde vou? Quem eu quero ser? Ele virou-se para a olhar. O vento apanhou-lhe o cabelo, afastando-o do rosto. Ela parecia em paz. Linda. Posso dizer-te uma coisa? Perguntou ele. Estás cheio de confissões esta noite. Só mais uma. Ele respirou fundo. Tenho orgulho em ti. Por construires isto. Por não deixares que o que aconteceu te destruísse. Por seres corajosa o suficiente para recomeçar. Os olhos dela brilharam. Isso significa muito. Mereces ouvir isso. Ficaram em silêncio confortável por um tempo. Então Naomi falou suavemente. Tive medo, sabes? Quando deixei a Dalton & Myers, senti-me um fracasso. Não foste. Deixa-me terminar. Ela levantou uma mão. Senti-me um fracasso. Como se os tivesse deixado vencer. Mas depois percebi algo. Eles não me tiraram nada que eu não pudesse reconstruir. Melhor, mais forte. Nos meus próprios termos. Isso é incrivelmente sensato. São palavras da minha mãe.
não minhas. Ela sorriu. Mas estou a aprender a acreditar nelas. Ethan estendeu a mão para a dela. Desta vez, ela não se afastou. Os seus dedos entrelaçaram-se e um calor espalhou-se pelo peito dele. Obrigada, disse ele calmamente. Por quê? Por me deixares fazer parte disto, parte da tua reconstrução. Ela apertou a mão dele. Obrigada por teres aparecido, por teres feito o trabalho, por me teres dado razão. Razão sobre quê? Que podias mudar, que valias uma segunda oportunidade. Ficaram ali, mãos apertadas, a cidade a zumbir lá embaixo. Nenhum deles queria mover-se. Nenhum queria quebrar o encanto. Finalmente Naomi falou. Provavelmente devia ir para casa. É tarde. Deixa-me levar-te ao carro. É mesmo lá embaixo. Eu sei. Deixa-me na mesma. Atravessaram o escritório dela. Desceram as escadas até a garagem de estacionamento. O carro dela estava estacionado perto do elevador. Quando lá chegaram, ela virou-se para ele. Ethan? Sim? Ainda bem que apareceste naquele dia com as rosas. Eu também. E ainda bem que estamos a fazer isto, a construir algo novo. Eu também. Ela pôs-se em bicos dos pés e beijou-lhe a bochecha. Suave, breve, mas o suficiente para fazer o coração dele acelerar. Boa noite, sussurrou ela. Boa noite, Naomi. Ele viu-a afastar-se no carro, tocando no sítio onde os lábios dela tinham estado. Algo estava definitivamente a mudar entre eles. Algo maravilhoso e assustador em igual medida. 2 semanas depois, ambos estavam a trabalhar até tarde numa proposta para um potencial novo cliente. O prazo era na manhã seguinte, e ainda tinham horas de trabalho pela frente. Pelas 8 da noite, Naomi levantou-se e espreguiçou-se. Preciso de uma pausa. Queres dar uma volta ao quarteirão? Com certeza. Saíram do escritório dela e entraram na noite. O ar estava fresco, trazendo o cheiro à chuva. Nuvens escuras acumulavam-se no céu. Parece que vem aí uma tempestade, observou Ethan. Seremos rápidos. Caminharam por uma das ruas do centro, passando por lojas fechadas e restaurantes que abriam até tarde. A cidade parecia diferente à noite, mais silenciosa, mais íntima. Posso perguntar-te uma coisa pessoal, disse Naomi. O que quiseres. Quando soubeste que estavas enganado em relação a mim? Ethan pensou nisso. Acho que foi gradual. Pequenos momentos que se foram somando. Mas a apresentação da Harrington foi importante. Ver-te salvar a conta com tanta calma. Perceber que eras melhor sob pressão do que eu alguma vez fui. Ele fez uma pausa. E depois, mais tarde, no retiro, quando me contaste sobre a tua mãe, vi a tua humanidade, o teu coração, e não consegui deixar de ver. Essa é uma boa resposta. E tu? Quando é que voltaste a confiar em mim? Ela considerou a pergunta. Quando me defendeste naquela reunião, quando te opuseste ao Graham, mesmo que te tenha custado algo, foi aí que pensei, talvez ele seja mesmo a sério. Ela olhou para ele. E depois, quando te demitiste, foi aí que tive a certeza. Não podia ficar, não depois do que te aconteceu. Eu sei, foi por isso que importou. As primeiras gotas de chuva começaram a cair. Apenas uma leve chuviscada no início, depois mais forte. Em segundos estava a chover a cântaros. Corre! Naomi riu, agarrando a mão dele. Correram pela calçada, mas não havia abrigo por perto. Ficaram encharcados em 1 minuto. A água escorria pelos seus rostos. Finalmente pararam debaixo do toldo de uma loja, ofegantes e a rir. Tanto para um passeio rápido, disse Ethan, afastando o cabelo molhado dos olhos. Naomi ria demasiado para responder. A máscara de pestanas estava ligeiramente borrada. As roupas colavam-se a ela. Parecia absolutamente radiante. O sorriso de Ethan desvaneceu-se. Ele olhou para ela. Realmente olhou para ela. E algo mudou dentro dele. Algo profundo e inegável. Naomi, disse ele suavemente. Sim? Preciso de te dizer uma coisa. O riso dela acalmou. Ok. Estou apaixonado por ti. As palavras pairaram no ar encharcado pela chuva. Ela olhou para ele, com os olhos arregalados. O quê? Estou apaixonado por ti, repetiu ele. Não sei quando aconteceu exatamente. Talvez no retiro, talvez antes. Talvez no momento em que entraste naquela sala de reuniões e recusaste ser menos do que extraordinária. Ele deu um passo mais perto. Sei que não te mereço. Sei que te magoei. Mas preciso que saibas que te amo. Completamente. Verdadeiramente.
e quero passar o resto da minha vida a provar que sou digno de ti. Lágrimas misturaram-se com a chuva nas suas bochechas. Ethan, não te peço que me ames de volta. Ainda não. Só precisava que soubesses, porque guardar isto estava a matar-me. Ela cobriu a boca com a mão. Um soluço escapou. Estás mesmo a falar a sério? Cada palavra. Diria 1000 vezes se precisares de ouvir. Não preciso de 1000 vezes. Ela baixou a mão, revelando um sorriso trêmulo. Uma vez foi o suficiente. Naomi, para de tentar ganhar-me, Ethan. Para de tentar provar que és digno. Ela deu um passo mais perto. A chuva ainda caía à volta deles. Apenas fica. Apenas está aqui. Sê honesto. Sê gentil. Sê tu. Isso é tudo o que preciso. Posso fazer isso. Bom. Ela estendeu as mãos, acariciando o rosto dele com ambas. Porque acho que também me estou a apaixonar por ti. E isso aterroriza-me. Por quê? Porque jurei que nunca mais deixaria ninguém fazer-me sentir pequena. Nunca mais deixaria ninguém fazer-me questionar o meu valor. Eu não vou. Eu sei. É isso que me aterroriza. Acredito em ti. E acreditar em ti significa ser vulnerável. E vulnerabilidade significa que posso magoar-me. Ele cobriu as mãos dela com as suas. Farei tudo o que estiver ao meu alcance para não te magoar. Mas se o fizer, se eu errar, prometo que assumirei. Vou pedir desculpa. Vou fazer melhor. Não vou fugir. Não vou esconder-me. Vou ficar e fazer o trabalho. Ela procurou nos olhos dele. Prometes? Prometo. Ela puxou o rosto dele para o dela e beijou-o. Realmente beijou-o. Profundo e seguro e cheio de tudo o que eles andavam a adiar há meses. A chuva caía mais forte, mas nenhum deles notou. Estavam perdidos um no outro, no momento, na justeza de finalmente se deixarem ir. Quando finalmente se separaram, ambos respiravam com dificuldade. Uau! Sussurrou Ethan. Sim. Naomi riu a chorar, a testa dela encostada à dele. Uau! Então, e agora? Agora voltamos para o meu escritório. Terminamos aquela proposta e tentamos não nos distrair com o facto de acabarmos de confessar os nossos sentimentos à chuva, como num filme romântico. Ele riu. Isso parece perfeito. Correram de volta pela chuva, de mãos dadas, a rir como adolescentes. Quando chegaram ao prédio dela, estavam completamente encharcados. A água acumulava-se no chão do elevador enquanto subiam. Estamos um desastre, disse Naomi olhando para suas roupas encharcadas. O melhor tipo de desastre. Terminaram a proposta por volta da meia-noite, sentados lado a lado, ocasionalmente trocando olhares e sorrisos furtivos. Quando acabaram, Ethan guardou a versão final e fechou o portátil. Conseguimos. Fazemos uma boa equipa, disse Naomi. A melhor equipa. Ela encostou a cabeça ao ombro dele. Estou feliz, Ethan. Realmente, genuinamente feliz. E isso assusta-me porque significa que tenho algo a perder. Não me vais perder. Eu não vou a lado nenhum. É bom que não vás. Ela olhou para ele. Porque agora estou de corpo e alma. E eu não faço nada pela metade. Nem eu. Não mais. 6 meses depois, Ethan e Naomi estavam sentados num pequeno restaurante a celebrar. Não uma vitória de cliente. Não uma conclusão de projeto. Mas algo maior. Tinham assinado a papelada naquela tarde. A sua nova empresa, Ward & Clark Marketing, estava oficialmente registrada. Sócios iguais. Visão igual. A construir algo juntos do zero. A nós, disse Naomi erguendo o copo. A nós. Ethan ecoou. Bateram os copos e beberam. À sua volta, o restaurante pululava de vida, mas eles só tinham olhos um para o outro. A tua mãe ligou-me hoje, disse Ethan. Ligou? O que disse? Disse, bem-vindo à família, meu filho. Depois convidou-me para jantar na próxima semana. Os olhos de Naomi arregalaram-se. Ela chamou-te meu filho? Sim, acho que passei no teste dela. Isso é enorme. Ela não usa essa palavra de ânimo leve. Eu sei. Quase chorei. Naomi riu, estendendo a mão pela mesa para a dele. Ela gosta de ti. Disse-me na semana passada que tinha orgulho em mim por te ter dado uma verdadeira oportunidade. Sou grato todos os dias por teres feito isso. Eu também. Depois do jantar, caminharam até ao terraço na cobertura do prédio de escritórios da Naomi. Tinham o hábito de vir aqui depois de momentos importantes para conversar e refletir. A cidade estendia-se diante deles, infinita e brilhante. Ethan abraçou Naomi por trás, apoiando o queixo no ombro dela. Lembraste daquela primeira entrevista? Perguntou ele suavemente.
Como poderia esquecer? Disse algo terrível naquele dia, algo de que me arrependo desde então. Eu sei. Queres ouvir o que eu diria agora? Se pudesse voltar atrás? Ela virou-se nos braços dele para o encarar. O que dirias? Ele sorriu, afastando uma madeixa de cabelo do rosto dela. Eu diria: esta mulher vai mudar a minha vida. Esta mulher vai ensinar-me como é a verdadeira excelência. Esta mulher vai fazer de mim um homem melhor do que eu alguma vez pensei que poderia ser. Ele fez uma pausa. E depois diria: ela adequa-se a esta posição melhor do que qualquer outra pessoa no mundo, incluindo eu. Lágrimas encheram os olhos dela. Achas mesmo isso? Eu sei disso. Sempre foste a pessoa certa, Naomi. Eu é que estava demasiado cego para ver. E agora? Agora vejo-te perfeitamente. Cada parte brilhante, bonita e forte de ti. Ele beijou a testa dela. E eu tenho a sorte de ser teu parceiro, nos negócios e na vida. Sou o homem mais sortudo do mundo. Ela abraçou-lhe o pescoço. Ambos encontramos o nosso lugar. Sim, encontramos. Ficaram ali sob as estrelas, abraçados, a cidade a respirar lá embaixo. Duas pessoas que começaram como estranhos, divididos por preconceito e orgulho, agora unidos pelo amor e compreensão. Amo-te, sussurrou Naomi. Eu também te amo. Para sempre. A noite estendeu-se cheia de promessa e possibilidade, e enquanto estavam juntos, Ethan pensou no quão longe ambos tinham chegado, na graça que a Naomi lhe tinha mostrado, na humildade que ele tinha aprendido, no amor que tinham construído juntos, peça por peça, através da honestidade, do esforço e da esperança. Ela adequava-se perfeitamente àquela posição desde o primeiro dia, mas mais do que isso, adequava-se ao seu coração, à sua vida, ao seu futuro, e ele passaria todos os dias a provar-se digno desse presente, não através de grandes gestos ou palavras vazias, mas através da sua presença, através da escuta, através de a amar com a mesma graça que ela lhe tinha mostrado. Isso era o suficiente. Isso seria sempre o suficiente.